paz do Senhor Jesus seja com a tua vida. Hoje nós estamos com o quadro Filhas do Rei e uma participação muito especial da minha irmã de sangue, a Vilma Farias. Ela vai contar o testemunho, o relato do que o Senhor fez na vida dela. Passou pelo vale da sombra da morte, mas os propósitos do Senhor se cumpriram sobre a vida dela. Fique aí e seja edificada através desse testemunho. Um grande abraço, que Deus abençoe a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. É com você, mana. A paz do Senhor, irmãos. Se tiver alguns erros, os irmãos me perdoem, porque eu não sou muito acostumada a gravar vídeos. Mas, como prometido a Deus, estou aqui primeiramente para agradecer a Ele pela restauração da minha saúde. Como já é de conhecimento de alguns, eu passei por uma prova bem grande, alguns dias, por teimosia mesmo, porque Deus sempre estava me alertando e me dando oportunidades, e eu sempre me esquivando e dizendo, hoje não, um dia eu vou, quando eu sentir de Deus eu vou. Então foi assim que eu fui fechando os olhos para Deus e ignorando os recados que Ele me mandava. Mas, como Deus é amor, mas Ele também açoita, Ele decidiu então, já que ela não quer o recado, eu mesmo vou lá falar com ela, né? E foi assim. No dia 24 de março deste ano, eu comecei a me sentir meio mal, assim, parecia uma gripe, típico de uma gripe, tosse, coriza, dor de cabeça, algumas dores no corpo, nas costas. Então, eu decidi ir ao médico. Aí faltei ao trabalho, fui ao médico, o médico me encaminhou para fazer exame do Covid e saiu o resultado, deu negativo. Mas eu continuei me sentindo cada vez mais mal. Foi então que os dias foram se passando e eu sentindo muitas dores no corpo. Eu não sentia o cheiro de algumas coisas. Eu não sentia o gosto certo dos alimentos. Aí então, quando chegou na sexta-feira do dia 9 de abril, eu fui trabalhar pela manhã e me senti bem mal mesmo, muita dor nas costas, não conseguia ficar sentado na cadeira, que eu sou costureira, e muita tosse, muita dor na cabeça, e eu tava bem mal mesmo. Aí eu vim pra casa almoçar, e eu disse pro meu esposo, olha, hoje eu não vou trabalhar à tarde, porque eu não tô aguentando mais de dor nas minhas costas, e um mal-estar no corpo, uma coisa ruim, eu não consegui comer ao meio-dia. E ele disse, não, então fica em casa, toma um remédio, faz um chá e deita, né? E descansa. E eu fiquei, irmãos, em casa. Mas eu passei muito mal aquela tarde. Eu fiz um chá de casca de laranja, tomei um paracetamol ou uma dipirona, eu nem lembro direito. E deitei. E me deu um suador, só que aquele suador era frio. Então, eu estranhei porque o meu corpo todo tremia. Eu ainda tenho essa tremedeira, sabe? Ainda fiquei com sequelas. E eu estranhei porque meu corpo todo tremia e aquela coisa ruim não saiu. Aí fui medir a febre, eu tava com febre. Tava com 38 graus de febre. Aí fui e tomei mais uma dipirona pra abaixar a febre. E dormi. Acordei por volta de umas 5:30 da tarde, pior do que eu tava antes. Aí meu marido chegou por volta das 6 horas da tarde e perguntou como é que eu tava. Eu disse assim, olha, eu não sei, mas eu acho que eu tô pior do que antes. Daí ele disse assim, mas por que você não foi no médico? Eu disse, mas eu sei lá, talvez é só uma gripe, né? Quantas vezes eu já fui no médico e já fiz aquele teste e sempre deu negativo, é só uma gripe, é uma gripe mesmo, uma coisa forte só. Mas não, no sábado eu piorei mais. Eu já não conseguia comer. No domingo também não, porque eu não tinha vontade de comer. Eu até tinha fome, mas eu olhava para a comida não me... como é que eu vou explicar para os irmãos? Ela não me dava o desejo de comer. E eu não sentia o cheiro. Daí também já ajuda pra gente não comer. Não sentindo o cheiro, a gente não tem vontade de comer, né?
E cada vez mais pior. Domingo pior, só com febre, tomava dipirona, a febre ia embora, depois voltava. Muita tosse, mal-estar no corpo, deitava pra dormir, parecia que faltava o ar, mas aquela sensação ruim, né? Aí chegou na segunda-feira, levantei pra fazer o café pro meu marido, me agarrando nas paredes. Eu disse, nossa, eu tô feia mesmo, o negócio tá crítico, né? Só para os irmãos saberem, no começo, antes de eu começar a passar mal, eu tinha ido no postinho de saúde e tinha me pesado alguns dias. Eu não lembro o que eu fui fazer. E eu sou diabética e hipertensa. Eu fui me pesar, eu tava com 103,400 de peso, de massa corporal, né? Aí, 103 quilos. Tá, desde aquela sexta-feira que eu não comi mais, até na segunda-feira, que eu me senti bem mal, o meu marido disse assim pra mim, você vai conseguir trabalhar assim? Eu disse, não, eu acho que não. Porque eu tô bem tonta, eu não consigo nem caminhar, eu tenho que me segurar nas paredes. Aí, esse não, então fique em casa. Se vê que piora, me chama que eu te levo no médico. Eu disse, então tá bom. Ele foi, né, foi trabalhar e eu fiquei em casa. Mal. Não comi nada. Malamente eu levantava da cama pra ir ao banheiro, me agarrando nas paredes. O mundo parece que girava. A febre não baixava, eu tomava dipirona, já não adiantava mais. A febre não ia embora. E suando frio. E tremedeira, e dor na junta das mãos. Dor em toda a junta do corpo, tudo doía. Aí, passou-se o dia. Até o meio-dia, ele veio, almoçou, perguntou como é que eu tava. Eu disse, eu não tô boa, mas acho que eu não vou no médico hoje de tarde. Eu vou ver amanhã, se eu não tiver boa, daí eu vou, né? Ele disse, então, tá bom, você que sabe, mas se vê que piora, né, não fica aí, pega e vai no médico. Tá. Aí ele voltou a trabalhar e eu fiquei. Seguindo o dia todo ruim, a tarde toda ruim, chegou a noite ruim, no outro dia de manhã eu disse pra ele, não dá, eu vou no médico. Aí eu fui ao médico, contei pra ele o que eu sentia, ele me encaminhou pra fazer o exame. Fiz o exame, aí às 4 horas da tarde, nesse dia eu já tava bem pálida, meu rosto já não tinha mais cor, minha boca já tava toda rachada por causa da febre. Eu só conseguia beber água. Então, fiz o exame. Quê? Espera um pouquinho aí. Por quê? Irmãos, perdoa a interrupção, mas é que o meu pequeno tava entrando e daí pra mim não cortar o vídeo, eu pedi pra ele esperar um pouquinho. Aí então eu fiz exame, a moça que coletou disse assim pra mim, olha, Vilma, você tem 90% de chance de dar positivo. Aí tá, passou-se o dia e aquela hora que não chegava o resultado do exame e tudo vai acarretando, cada vez vai, né, piorando mais, né? Então, até que enfim chegou a hora de receber o resultado do exame, a técnica de enfermagem da nossa unidade mandou pra mim pelo WhatsApp que tinha dado positivo, o meu exame e o da minha filha mais velha também. Aí piorou tudo. O desespero foi entrando e eu fui piorando, aí eu deitava, eu tinha a sensação que eu ia morrer porque eu já tava com falta de ar. Aí eu sentava na cama, eu não aguentava ficar sentada porque eu tava muito fraca. Aí eu deitava de novo, mas eu não conseguia respirar. E passei o resto da tarde assim, meu marido chegou, eu disse pra ele que eu sentia um pouco de falta de ar, que eu já tinha dado positivo o exame, né? Aí ele disse assim, tá, então se vê que começa a faltar ar, daí a gente vai no pronto-socorro. Eu disse, então tá bom. A gente pegou e ele comeu tudo, eu não comi, não consegui comer de novo. Fomos deitar, ele deitou na cama, por volta de umas 9 horas ele dormiu. E ele também tinha sintomas. Ele tinha tosse, ele tinha um pouco de febre e assim uma canseira no corpo, que ele dizia que estava moído, que parecia que ele tinha trabalhado 1 ano sem férias. Mas ele não tinha falta de ar, essas coisas, nada. E eu ali sentada na cama, olhando para ele dormir, com uma folha de cartolina na mão,
abanando para poder respirar, olhando para ele pensando, o que que eu faço? Eu chamo ele para me levar no pronto-socorro ou eu deito para dormir? Aí eu pensei, eu vou deitar para mim dormir, né? Quem sabe se eu descansar um pouco melhor. Deitei. Irmãos, eu senti que eu ia morrer. Sentei de novo na cama, fiquei me abanando assim devagarinho, respirando devagarinho, conforme eu conseguia. Mas não estava fácil. Então, quando chegou 11h30 da noite, eu não aguentei mais. Eu disse assim, eu acordei, ele disse assim, ó, você vai ter que me levar no pronto-socorro, porque eu tô com muita falta de ar e não dá, não consigo dormir, dói muito a cabeça, dói muito o corpo. Então, resumindo, a gente foi pro pronto-socorro. Chegamos lá no pronto-socorro 2h20 da madrugada, eles já me levaram direto pro oxigênio. Foram me medir febre, saturação, tava tudo alterado, febre alta, a diabetes 370, pressão muito alta, como é que eu vou dizer? A saturação que o mínimo que o ser humano tem que respirar é 92, saturar 92 com ar ambiente. Eu tava saturando 83, 84 no máximo. Enfim, já mandaram meu marido para casa, disse, ó, vai, busca roupa, busca isso, busca tudo que é necessário para internar, porque ela não vai para casa. Então eu fiquei ali, sozinha, no quarto, não pode acompanhante, não pode celular, não pode nada, só a pessoa. Fiquei ali no quarto, eles já encaminharam para fazer raio-x no outro dia de manhã. No outro dia de manhã, às 11h30 da manhã, foi fazer raio-x. Aí, depois disso, o médico veio dar o resultado do raio-x pra mim. E eu passei muito mal daquela horário que eu cheguei até às 11h30 da manhã, da hora de fazer o raio-x. Eu andava na cadeira de roda, porque não tinha condições de caminhar. Então, como eu ia dizendo, foi feito o raio-x, o médico veio trazer o resultado do raio-x umas 2h da tarde. E disse assim pra mim, olha, tua situação é crítica. Espera um pouquinho, filho, dá licença que a mãe tá gravando o vídeo. Aí, ele disse assim, ó, os teus pulmões estão 70% comprometidos pelo vírus. Pela tua situação, o teu caso é grave porque você tem diabetes, tua diabetes tá super descontrolada, tua pressão tá super alta. E eu vou entrar com medicamento, com antibiótico já, com tudo que é preciso, mas eu vou te deixar bem ciente que o teu caso você é uma super candidata à intubação. E se eu te intubar, você sabe muito bem que não tem vagas na UTI. Então, a tua luta é você. Quem tem que lutar é você. Porque o que a gente podia fazer, a gente vai fazer. Mas você sabe que esse vírus é terrível, que ele toma conta e tal. Ele me deixou desenganada. Ele disse tudo o que ele tinha que dizer para me desesperar mais ainda. E aconteceu. E o desespero foi tomando conta. Eu disse, meu Deus, eu vou morrer. E meus filhos. E meu marido. Como que ele vai se virar? Porque eu tenho um filho pequeno de 6 anos. Tenho um moço de 14 e uma moça de 15 que vai fazer 16 anos, né? Como que eles vão se virar? E tudo de ruim foi vindo na minha mente. E eu cada vez mais difícil de respirar. Então, eles entraram com medicamento, com antibiótico, com soro, com tudo que a medicina é possível, eles começaram a me tratar. E durante o dia eu respirava com oxigênio, com dificuldades, mas ainda dava para aguentar. Mas à noite, irmãos, a treva era muito pior. Era muito difícil. Eu passei as 3 noites primeiras que eu fiquei internada, eu não dormi. Porque eu tinha muito medo de fechar meus olhos e não abrir mais. Porque quando eu deitava, eu sentia que aqui tinha um nó, que mesmo o oxigênio não entrava, não passava. Era muito difícil de respirar, doía muito, muito os pulmões. Se eu tentasse respirar fundo, queimava demais. Então eu ficava ali respirando curtinho, tentando, né, me controlar, mas não estava fácil.
Aí eu ficava pensando em casa, ficava pensando no meu marido, ficava pensando nos meus filhos, ficava pensando, sabe, não, era difícil. Não conseguia comer. Até o 5º dia que eu fiquei no hospital, eu não comi. Na verdade, assim, desde o dia que eu comecei a passar mal, até quando eu fui pro hospital, eu fiquei 5 dias sem comer, pra ser bem exata. Então, uns 3 dias antes e até o 2º, 3º dia, eu não conseguia engolir a comida. Aí, do 3º dia em diante, a enfermeira dizia que eu era obrigada a comer alguma coisa, porque senão eu ia morrer da fraqueza. Porque eu não conseguia nem ir no banheiro sozinha, elas tinham que me ajudar. Então, eu tentava tomar o caldinho da sopa, o café que eles traziam de manhã, mas eu não conseguia mastigar e respirar ao mesmo tempo. Eu só bebia água, eu bebia uns 4 litros de água por dia, isso eu sei que eu conseguia beber. Porque a minha boca secou muito, secou tudo, descascou tudo por dentro da febre. Secava muito a garganta, então cada vez que eu sentia que a garganta estava seca, eu tinha que tomar água. Mas comida era bem pouca coisa. Eu fui começar a comer depois do 5º dia que eu estava internada. Aí, resumindo para os irmãos, para não ficar um vídeo muito longo, porque não tem como eu explicar para os irmãos muito curto também, mas vou resumir um pouco. Quando chegou no 5º dia, a gente tem direito à ligação às 8 da noite para a família, porque eles não deixam a gente usar celular, mas eles trazem um tablet para a gente poder falar com o familiar. Quando chegou no 5º dia, ao invés de eu evoluir, eu estava piorando mais. Então, até o 5º dia eu estava usando o catéter, com os 2 canudinhos no nariz. E do 5º dia, eu comecei a usar a máscara. Em vez de no começo eu usar a máscara e depois ir pro catéter, não. Eu comecei a usar o catéter e daí tive que usar a máscara, porque eu não conseguia. Eu tava vendo que eu ia morrer, então eu implorei pra enfermeira me trazer a máscara, porque eu não aguentava mais puxar o fôlego. Então, ela trouxe a máscara. Só que um pouco antes disso, irmãos, como eu não dormia, eles me davam sedativo. Só que nem com o sedativo eu não conseguia dormir, porque o medo era tanto de morrer que eu dava aquelas cochiladas e parecia que eu não ia mais acordar, então eu dava aqueles espasmos, meu corpo dava aqueles pulos e eu sentava na cama. Até o 5º dia, ali, né? Aí depois que a enfermeira começou a falar comigo, se apega com Deus e essas coisas, sabe? Uma pessoa que não é, vamos dizer, que não é crente, falando pra mim, ó, você tem que se apegar com Deus, menina. Você não pode se entregar, você tem teu filho pequeno e tal, a gente tá fazendo tudo que a gente pode, mas você também, 50% da tua cura tá aqui na tua cabeça, ela dizia pra mim. E eu comecei a pensar, né? Comecei a pensar. Mas ainda assim, né, tinha uma corda puxando pra trás, a minha força não era suficiente pra ir pra frente. Eu pensava, vou conseguir, Deus vai me ajudar, mas daí vinha o pensamento maligno, mas não é possível, porque o meu remédio não tá fazendo efeito. O médico veio e disse, né, pra mim, olha, eu sinto muito te informar, mas a tua situação tá crítica, porque o vírus cada vez mais tá avançando, o remédio não tá fazendo efeito, já 5º dia já era pra você tá melhorando, e o vírus ainda tá evoluindo. Eu não sei mais o que eu faço por você. Aí eu implorei pra enfermeira, pelo amor de Deus, ergue um pouco mais o nível do oxigênio, porque eu não consigo respirar. Aí ela disse assim, olha, eu não posso fazer isso. Eu vou falar com o médico, eu já volto. Me deixou sozinha. O nível do oxigênio estava no 14, irmãos. E são 15 níveis. Com a máscara, aquela máscara. Aí ela saiu do quarto e voltou com o médico. Só que o médico não entrou no quarto, ele entrou um pouco depois dela. Ela disse assim, olha, eu não posso erguer o nível do oxigênio mais, senão vai estourar teus pulmões. Aí eu disse assim, mas por favor, você não tá fazendo nada de mal. Você só tá me ajudando, eu não consigo respirar. Eu sinto que eu vou morrer. Aí ela disse, não, menina, não posso fazer isso. Se eu erguer, teus pulmões vão explodir, porque já tá quase no último grau.
Daí ela saiu e o médico veio e me examinar e falou, ó, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu acho que a única saída é te entubar mesmo. Porque tudo que nós podíamos fazer em questão de remédio já foi feito e o remédio não deu efeito nada, você não evoluiu. E falou isso e saiu do quarto. Então, nesse intervalo de tempo, a enfermeira me colocou sentada no sofá para ver se eu conseguia respirar um pouco melhor. E eu tava ali sentada no sofá. Ela veio medir minha saturação, tava baixa, mesmo com a máscara no 14, no nível 14. E ela saiu do quarto e me deixou sozinha, com o medidor de saturação no dedo. E eu olhava o medidor baixo, abaixo de 90, com nível 14 de respiração. E ela saiu. E nisso que ela saiu, eu vi que eu ia morrer ali sozinha, sentada. Aí eu me lembrei. Eu lembrei de tudo que todo mundo falava pra mim. Olha, eu volto pra igreja, porque Deus tem um plano na tua vida e você sabe que Deus cobra, Deus quer alguma coisa das tuas mãos. Eu lembrei de tudo que os outros me falavam. Eu lembrei que ainda tem um Deus que faz milagre. E eu fechei os olhos e falei pra ele assim, ó Deus, eu tô aqui. Eu tô implorando a tua ajuda. Eu não sei se o Senhor quer que eu vá agora. Me prepara e me leva. E se o Senhor ainda quer alguma coisa das minhas mãos, eu imploro que o Senhor me ajude. Porque eu não consigo mais respirar. Eu quero que o Senhor transforme minha vida. Se o Senhor ainda tem um propósito comigo. E nesse momento que eu disse que eu me reconcilio aqui mesmo sozinha, porque não podia chamar um pastor para me reconciliar. Eu me reconciliei sozinha com Deus ali. Pedi perdão por tudo o que eu consegui falar para Deus, eu falei. E eu tirei a máscara do rosto. E na minha cabeça uma voz me disse assim, ó, assua teu nariz. Assua teu nariz. Eu pensei, não custa, né? Eu vou tentar suar o nariz. Quem sabe, às vezes ele tá trancado, sei lá. E eu assuei o nariz, só que eu não tinha nenhum papel higiênico, nada ali perto. E como eu não podia levantar pra ir no banheiro pegar sozinha, eu puxei a beirada da minha blusa e assuei o nariz. Desse lado, do lado esquerdo. E eu usava um piercing desse lado, de argola. Eu tampei o nariz e assuei na blusa com toda a força que eu consegui puxar do fôlego. Eu assoprei uma vez e eu senti que alguma coisa se mexeu aqui dentro. Então eu assoprei de novo o nariz e saiu um canudo, irmãos, de sangue seco desse lado. Na minha blusa. Sangue seco. Daí eu olhei pra minha blusa e pensei comigo mesmo, disse, nossa, mas se esse negócio tava aqui dentro trancando, do outro lado deve ter também, né? E assoei o outro lado do nariz. E saiu também outro. De cada narina eu tirei um canudo de sangue seco. E com isso eu puxei o fôlego. Doía muito o peito. Mas eu consegui puxar o fôlego sem a máscara. E eu não coloquei a máscara. E no mesmo momento que eu acabei de soltar minha blusa assim, que eu tinha usado para limpar o nariz, a enfermeira entrou. E disse, menina, tu quer morrer? Me bota essa máscara já. Pelo amor de Deus, coloca, não tira. Não tira, senão o médico vai vir te entubar. E dito e feito, irmãos. Ele tava vindo mesmo. Ele veio com aquele aparelho que ele usa para ouvir os pulmões. E ele veio me examinar para entrar em contato com a família para pedir para entubar. Só que quando ele entrou no quarto, eu disse, não, eu tô bem, eu tô respirando sem a máscara. Eu assoei meu nariz e eu tirei, mostrei para eles, né? O médico ficou me olhando e disse assim, põe o saturador nela.
A enfermeira botou de novo o saturador no meu dedo, um aparelhinho que mede a saturação e os batimentos. Eu tava saturando 90 sem a máscara, irmãos. 90! 90! Ele disse assim, eu não entendo o que acontece. Só sei que essa pessoa não precisa mais dessa máscara. E a partir daquele momento ali, irmãos, eles colocaram o catéter e abaixaram pro nível 2. Nível 2, irmãos. Tava no 14 e eu tava morrendo. Aí, depois daquele dia, eu fui melhorando. Eu já consegui comer um pouquinho de noite. Eu consegui dormir com remédio. Eles me davam remédio, mas eu consegui dormir. Eu já não tive mais crise de pânico. Eu não precisei chamar a enfermeira de noite para me socorrer, que eu tava morrendo como antes. E amanheci melhor. Me senti um pouco melhor. E cada dia mais eu fui melhorando. O médico vinha me examinar e dizia assim, olha, eu não sei como, mas você já passou do momento crítico. Para a glória de Deus, irmãos. Você já passou do momento crítico. Agora você está começando a melhorar no 6º dia. Aí, a partir dali, todos os dias de manhã ele vinha às 6 horas, na troca de turno, perguntar como eu tava e examinar e ver a respiração. E no 7º dia ele disse assim pra mim, amanhã você vai fazer raio-x de novo pra ver como que tá teus pulmões. Se você continuar melhorando assim, logo você vai pra casa. Aí eu já comecei a ficar mais feliz, eu só agradeci a Deus, né? E eu disse pra ele, olha, eu creio num Deus que ainda faz milagre. Eu sei muito bem o que tá acontecendo aqui. Aí ele disse assim, ó, que bom. Continue melhorando assim que logo você vai ver tua família. E cada dia, irmãos, eu não conseguia me ajoelhar para orar, mas eu orava ali, todo instante, todo momento. Eu agradecia. Eu não sabia fazer mais nada a não ser agradecer mesmo a Deus. Porque só por quem passou aquele momento sabe o que é o poder de Deus fazer um milagre na vida da gente ali sozinho, sem ter um servo dele para orar pela gente. Então, no outro dia eu fui fazer o raio-x, no 8º dia. Perto do meio-dia ali, sempre, né, o horário de fazer o raio-x. Aí, de tarde, o médico veio com o resultado às 2h30, antes das 3. Ele disse, olha, parabéns. Você se recuperou muito rápido depois do 5º dia. Os teus pulmões estão só 20% comprometidos. De 70, irmãos. 70% perdido. Ele disse só 20%. Então agora, daqui pra frente, você está só melhorando, logo você já vai pra casa. Ele falou assim, se continuar assim, daqui uns 3 dias você vai pra casa. No 8º dia. E eu disse, Senhor, mais 3 dias aqui. E orando a Deus que não precisasse ficar mais 3 dias. Porque quando eu tinha uma oportunidade, que eu tava sozinha, eu arrancava o catéter. Eu ficava sem o oxigênio. Aí, quando a enfermeira, eu escutava que a enfermeira vinha vindo ou alguém, eu colocava de volta. Aí, quando foi o 9º dia de manhã, o médico chegou no quarto. E daí, como é que tá a minha paciente? Eu disse, tô boa. Pra glória de Deus, eu tô boa. Eu não sinto mais aquela agonia que eu sentia. E tudo aquilo que eu sentia, claro que eu ainda sinto, né? Dores no corpo, ainda se eu caminhar muito ou varrer a casa, eu ainda sinto um pouco de falta de ar, quando eu canso, né? Eu ainda tenho um pouco de tosse, eu tenho tremedeira nas mãos, corpo, fraqueza, normalmente, né? Porque quem ficou sem comer 5 dias ali, enfraqueci bastante. Perdi 11 quilos nesses dias. Então, ele disse assim, olha, amanhã eu vou te mandar pra casa, mulher, porque eu não sei o que você tá fazendo aqui. Você não precisa mais desse aparelho aí. Tirou o catéter e disse, olha,
Amanhã você vai pra tua casa. Porque Mirim Doce precisa de você, porque o Mirim Doce todo tá aqui no hospital. Daqui a pouco acaba o pessoal do Mirim Doce, ele falou bem assim, acaba o pessoal do Mirim Doce e você tem que estar lá com a tua família. Eu disse, aleluia, em nome de Jesus, amanhã eu vou pra casa. E, irmãos, passei o resto do dia muito bem. Comi bastante. Todo o alimento que a nutricionista trazia pra mim comer, eu comi. O café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, a janta e o lanche da noite. Tudo. Eu sentia bem menos dor já no respirar e passei bem a noite, tudo, dormi. Não precisei colocar nem um segundo o respirador. Ia no banheiro sozinha, já me arriscava a caminhar um pouquinho pelo corredor, pedia permissão pro médico, claro, né? Aí ele disse assim, eu ia te deixar mais 3 dias, mas não precisa, tu tá boa. Só vou te passar os medicamentos pra você continuar tomando certinho, tu tem que tomar pra continuar o tratamento, mas pode se considerar livre do vírus. Eu disse, glória a Deus. Isso tudo é pra glória de Deus. Então, no resto daquele dia, irmãos, eu saí do meu quarto, eu disse pro médico, eu posso caminhar? Sim, ele disse, pode, só pelo amor de Deus, se cuida pra você não cair, pra não se machucar. E só que assim, era um caminhar muito difícil. Eu não governava minhas pernas. Eu tinha que impulsionar minhas pernas para caminhar, porque o movimento simples de levar uma perna depois da outra eu não conseguia, porque eu fiquei muitos dias parada. Então eu ia me agarrando devagarinho pelo corredor. Cada quarto que eu enxergava um paciente, eu ia lá falar de Deus para ele. Eu ia lá dizer para eles que ele é o único que pode ajudar a gente naquele momento triste lá. E por ali, sempre caminhando pra lá e pra cá e tal. Então, passei aquela noite super bem. No outro dia de manhã cedo, o médico veio e disse assim, daí tá pronto pra ir pra casa? Eu disse, olha, eu já ia tomar banho. E eu não conseguia, irmãos, tomar banho antes. Eu não podia ficar em pé pra tomar banho. A enfermeira que me dava banho. Ela me colocava sentada numa cadeira de banho, ela me dava banho, me ajudava a trocar de roupa, me ajudava a voltar pra cama. Então, eu consegui, tomei banho, arrumei minhas coisas, ele me deu a alta, tudo ali. E pra honra e pra glória de Deus, voltei pra casa, irmãos. Voltei pra casa. Fiquei com sequelas, porque, como eu disse no começo do vídeo, sou diabética, sou hipertensa. Mas, graças a Deus, não dependo da insulina. Pedi pra Deus tanto lá no hospital, porque lá eu era obrigada a tomar 8 insulinas, irmãos, por dia. Porque a minha diabetes não baixava de 370, 360, sempre. Tava super alterada. Então, eu só pedia pra Deus que eu não virasse dependente mesmo da insulina. E graças a Deus não precisa. Somente cuidando na alimentação, a minha diabetes tá bem controlada. Graças a Deus. Aí, então, falei com a irmã. Ela trouxe o pastor até a minha casa para confirmar a minha reconciliação com Deus. Pedi pro pastor orar por mim, que eu tava me reconciliando diante do homem, porque lá eu reconciliei sozinha. Mas para honra e para glória de Deus, irmãos, eu tô aqui. E quero que Deus me mantenha firme na presença dele, que Deus transforme minha família. E não sinto mais aquela tribulação que eu sentia dentro da minha casa. Com o perdão da palavra, a minha casa dentro de casa era um inferno. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma família. Graças a Deus, tô bem. Certamente ainda vou demorar um pouco para poder voltar a trabalhar por das sequelas, porque eu ainda tenho que usar bombinha, mas isso tudo é para glória de Deus. É como se diz, enquanto a gente castiga o filho, enquanto ele sente o ardor da vara, ele não vai fazer de novo. E eu sei que é por isso que Deus me deixou assim. E se ele me quiser só na obra dele, amém. Então eu já coloquei tudo nas mãos de Deus e peço para os irmãos orarem pela minha família. Porque eu sei que a luta não vai ser fácil. Mas em nome de Jesus, eu vou vencer. E o que eu tenho na minha mente é aquele hino da árvore cortada.
Eu ainda não consigo cantar muito, porque ainda, se eu esforçar demais, ainda falta um pouco do ar, né? Mas, se Deus quiser, logo eu tô de volta na obra, porque eu sei que Deus tem um propósito e eu vou cumprir. E espero que esse testemunho seja para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E a única coisa que eu digo, que eu quero é agradecer. Como os irmãos sabem, eu sou irmã da irmã Dora. E agradeço muito, porque eu sei que ela orava por mim sempre. E me peço para os irmãos continuar orando, que eu também vou estar orando pelos irmãos, que eu não conheço, mas que eu sei que Deus tem um plano na vida de cada um, então a gente vai seguir em frente. E eu agradeço pela oportunidade de estar aqui contando meu testemunho, graças a Deus. E era isso, irmãos. Espero que Deus abençoe cada um de vocês. E muito obrigado pela oportunidade.